Numa manhã de gravação, tudo parecia seguir o ritmo de sempre. A equipe ajustava as luzes, os últimos detalhes do cenário eram conferidos, e os profissionais caminhavam de um lado para o outro, enquanto aguardavam o início das cenas. Quando Glória Pires apareceu, muitos admiradores perceberam um detalhe discreto. Seus passos pareciam um pouco mais cuidadosos, como se cada movimento fosse calculado antes de acontecer. Não havia expressão de dramatização, nem qualquer anúncio especial. Ainda assim, aquela forma serena de caminhar despertou comentários entre pessoas acostumadas a acompanhar sua trajetória há tantos anos. Afinal, o que faz uma dor aparentemente conhecida despertar tanta atenção depois de tanto tempo? A pergunta começou a circular entre fãs, páginas dedicadas à atriz e pessoas que acompanham suas entrevistas. Aos poucos, muitos recordaram que a própria Glória já havia comentado publicamente em diferentes ocasiões sobre episódios de dores nas costas que voltavam de tempos em tempos. Não era uma história apresentada como novidade, mas uma experiência compartilhada com naturalidade, semelhante ao que acontece com inúmeras pessoas que convivem com desconfortos recorrentes. Talvez justamente por isso o assunto tenha chamado tanta atenção. Quando alguém conhecido revela enfrentar limitações parecidas com as de milhões de brasileiros, a identificação costuma surgir de forma imediata. Ao longo dos anos, Glória construiu uma imagem de disciplina, profissionalismo e dedicação ao trabalho. Em diversas fases da carreira, manteve uma rotina intensa de gravações, viagens e compromissos, fatores que exigem resistência física constante. Em entrevistas já divulgadas, ela mencionou que as dores lombares reapareciam em determinados períodos, exigindo cuidados, adaptações e acompanhamento adequado. Essas declarações fizeram muitos admiradores revisitarem antigas reportagens e entrevistas, tentando compreender melhor como ela lidava com esse desafio cotidiano. Ao mesmo tempo, começaram a surgir diferentes interpretações nas redes sociais. Algumas pessoas afirmavam que a postura mais cautelosa observada recentemente poderia estar relacionada ao desconforto já conhecido. Outras preferiam lembrar que nenhuma mudança de aparência ou de movimento, por si só, permite concluir a existência de um problema específico. Entre comentários, opiniões e lembranças, uma questão permaneceu no centro das conversas. Por que uma dor que parece tão comum continua despertando tanta curiosidade quando envolve alguém tão presente na memória do público? Enquanto isso, médicos costumam explicar, de forma geral, que dores persistentes nas costas podem ter origens bastante variadas, desde fatores musculares e posturais até alterações que dependem de avaliação individual, razão pela qual sintomas semelhantes nunca devem ser interpretados como diagnóstico. Esse contexto ajuda a entender por que tantos fãs passaram a acompanhar cada aparição pública de Glória com atenção redobrada. Nem sempre uma rotina intensa é medida apenas pelas horas de trabalho. Em muitos dias, ela também é marcada pelas pequenas escolhas feitas para preservar o próprio corpo. Entre um compromisso e outro, entre ensaios, gravações e entrevistas, surgem momentos em que desacelerar deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Para quem observa de fora, quase nada muda. As câmeras continuam registrando sorrisos, conversas e cenas cuidadosamente produzidas. Mas existe uma parte da rotina que raramente aparece diante do público. Há dias em que o descanso ocupa o espaço que antes pertencia à pressa. Há movimentos executados com mais cautela. Há pausas entre uma atividade e outra que quase ninguém percebe. E isso não significa fraqueza. Significa apenas ouvir o corpo antes que ele fale mais alto. Em diferentes ocasiões, Glória Pires já comentou publicamente que precisou adaptar hábitos para lidar melhor com episódios recorrentes de dor nas costas.
Não se trata apenas de suportar um desconforto passageiro, mas de compreender que determinadas limitações exigem atenção constante. Pequenas mudanças podem fazer diferença ao longo do dia, desde a forma de permanecer sentada durante muitas horas até a organização da agenda quando o corpo pede um ritmo diferente. Os colegas de trabalho costumam enxergar aspectos que o público dificilmente percebe. Uma breve pausa antes da próxima cena. Um alongamento discreto enquanto a equipe prepara a iluminação. Um intervalo aproveitado para recuperar o conforto antes de recomeçar as gravações. Nada disso costuma virar manchete. Faz parte daqueles detalhes silenciosos que existem nos bastidores de qualquer produção. Há dores que não aparecem diante das câmeras. Elas só são percebidas quando os refletores se apagam. Enquanto isso, os admiradores acompanham cada nova aparição pública, tentando identificar sinais que talvez nem existam. Nas redes sociais, muitos compartilham mensagens de apoio, lembrando que problemas na coluna fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Outros preferem evitar interpretações precipitadas, reconhecendo que apenas informações confirmadas pela própria artista ou por fontes confiáveis permitem compreender sua situação com responsabilidade. A cobertura da imprensa também costuma seguir esse equilíbrio. Sempre que o assunto volta à tona, reportagens recuperam declarações já conhecidas e evitam transformar observações visuais em diagnósticos. Afinal, uma postura mais cuidadosa, um passo mais lento ou um gesto contido podem ter inúmeras explicações. Nem toda imagem revela aquilo que realmente acontece quando termina mais um dia de trabalho e o silêncio finalmente ocupa o lugar dos aplausos. Foi justamente nesse cenário de atenção constante que começaram a surgir diferentes interpretações. Bastou uma nova aparição pública, alguns registros em vídeo e comentários sobre a forma mais cuidadosa de caminhar para que as redes sociais fossem tomadas por perguntas. Algumas pessoas passaram a relacionar a dor nas costas com possíveis problemas de saúde mais amplos. Outras levantaram hipóteses que rapidamente se espalharam entre publicações, vídeos e debates na internet. Mas uma hipótese continua sendo apenas uma hipótese. Uma pergunta não é um diagnóstico. E a preocupação do público, por mais compreensível que seja, não substitui uma avaliação médica. Entre as mensagens compartilhadas, era possível encontrar opiniões muito diferentes. Havia quem lembrasse que dores persistentes podem ter inúmeras causas, muitas delas comuns e tratáveis. Outros comentavam que, quando um artista conhecido demonstra qualquer mudança física, é natural que parte do público pense imediatamente em doenças graves. Esse tipo de reação costuma acontecer com frequência porque a saúde de figuras públicas desperta enorme interesse, especialmente quando elas fazem parte da vida de várias gerações. Em alguns comentários, surgiam referências genéricas a enfermidades sérias que, em determinadas situações, também podem preocupar médicos e pacientes. No entanto, especialistas costumam alertar que um sintoma isolado, como dor nas região lombar, não deve ser interpretado como evidência de qualquer doença específica sem exames, investigação clínica e confirmação profissional. Transformar uma observação em certeza pode gerar desinformação e aumentar a ansiedade de quem acompanha a notícia. Ainda assim, as perguntas continuavam aparecendo. E se houver algo além? E se for apenas uma fase? E se tudo não passar de uma interpretação equivocada? Nenhuma dessas perguntas encontrava resposta definitiva. Enquanto isso, Glória Pires permanecia seguindo sua rotina pública, sem que existisse qualquer confirmação de que a dor relatada anteriormente estivesse relacionada a uma condição diferente daquela já mencionada por ela em ocasiões passadas. O silêncio em torno de detalhes da vida pessoal acabou sendo preenchido por interpretações de terceiros, algo comum quando se trata de pessoas conhecidas.
Para os fãs, a sensação era contraditória. Muitos queriam apenas vê-la bem. Outros defendiam que sua privacidade deveria ser respeitada até que houvesse alguma manifestação oficial. Entre uma posição e outra, permanecia um sentimento compartilhado: a preocupação. Talvez esse seja um dos maiores desafios da fama. Quando cada passo é observado, quando cada expressão é analisada, quando uma mudança discreta desperta centenas de interpretações, e quando, entre aquilo que se vê e aquilo que realmente acontece, ainda existe um espaço enorme ocupado por dúvidas, sem certezas, sem respostas completas, sem qualquer conclusão, a tarde vai ficando mais silenciosa. Aos poucos, o ritmo acelerado das gravações desaparece, substituído pelo som discreto de equipamentos sendo desligados e cabos sendo recolhidos. O cenário que, poucas horas antes, estava cheio de vozes e movimentos, começa a recuperar a tranquilidade. Alguns integrantes da equipe conversam em tom baixo antes de deixar o estúdio. Outros apenas seguem seu caminho em silêncio. As luzes do palco se apagam uma a uma. Os corredores voltam a ficar vazios. O eco dos passos diminui lentamente. Longe dali, nas redes sociais, o ritmo das discussões também começa a desacelerar. As perguntas que ocuparam tantos comentários cedem espaço para lembranças de outros momentos. Em vez de novas especulações, surgem fotografias antigas, cenas marcantes e entrevistas que ajudaram a construir a longa trajetória de Glória Pires. Há quem compartilhe um personagem inesquecível, há quem recorde uma novela que acompanhou durante anos. Outros preferem apenas publicar uma imagem acompanhada de poucas palavras, como quem revisita uma memória sem necessidade de explicações. Os filmes continuam sendo assistidos. As novelas continuam encontrando novos espectadores. As histórias permanecem vivas na memória de diferentes gerações. Enquanto isso, o estúdio já está quase completamente vazio. Os últimos refletores são desligados. O silêncio ocupa o espaço onde, pouco antes, havia comandos, câmeras e cenas sendo repetidas. As cadeiras reservadas à equipe permanecem imóveis. As fileiras que receberam visitantes durante o dia parecem ainda maiores quando ninguém mais está sentado nelas. A câmera imaginária começa a se afastar devagar. Primeiro do palco, depois dos corredores, em seguida, de todo o ambiente. A porta dos bastidores se fecha lentamente. Não há anúncios, não há respostas definitivas. Apenas o fim de mais um dia comum. Em algum lugar, alguém decide assistir novamente a um filme antigo de Glória Pires, não por causa das discussões recentes, mas pela lembrança de uma interpretação que atravessou o tempo. Em outro lugar, uma cena conhecida reaparece na televisão, despertando a mesma emoção de anos atrás. E, em algum outro lugar, continuam existindo conversas sobre a saúde de artistas que fazem parte da vida do público. Conversas movidas pela preocupação, pela curiosidade e pelo carinho de quem acompanha suas carreiras há décadas. Mas entre aquilo que foi efetivamente confirmado e aquilo que permanece apenas no campo das interpretações, existe uma diferença que merece ser preservada. É nesse espaço de cautela que as histórias continuam, enquanto as luzes se apagam e o silêncio volta a ocupar o palco.